Placar Apoio Mineiro apresenta Cabeça Fria no ar de Atlético 2, Vasco 1. Cabia mais? Cabia, mas teve bom. Temos a vantagem. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossari. Está no ar mais uma edição do Cabeça Fria. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024 e bora analisar esse Atlético 2 Vasco 1, jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil 2024 na Arena MRV ontem, com um ótimo público mais uma vez, a massa fazendo mais uma grande festa. Ontem teve até Galo doido descendo de rapel, de bang jump, sei lá como que cada um chama aquilo ali, mas foi realmente uma noite muito legal. O Atlético de virada conseguiu o resultado. Agradecendo sempre a nossa parceria com o Apoio Mineiro, sempre parceiraço aqui nos conteúdos pré e pós-jogo no canal, e bora então para a nossa análise. Tinha uma dúvida a escalação do Galo para o jogo de ontem, quem o Milito usaria na vaga do Bernard machucado no jogo contra o Fluminense, né? Nesse espaço deixado ali no meio campo ofensivo. Qual jogador que ele ia colocar de toda forma, a menos que ele usasse o Igor Gomes, que é um meia também, que eu sempre achei muito improvável. Para mim tá muito claro que o Milito não confia no Igor nesse nível para jogos desse tamanho, e a tendência natural era usar um jogador de outra função, né, diferente, muito diferente do Bernard, e aí mudar a forma do time jogar. Foi o que aconteceu com o Rubens, que eu mesmo já tinha opinado aqui, que para mim era a melhor alternativa. O que ele fez? Né? Fez a dobradinha na esquerda, com o Rubens como lateral. Quando o Atlético se defendia com linha de 4, quem estava posicionado na linha de 4 defensiva era o Rubens e o Arana numa segunda linha, e quando o Atlético atacava, aí eles atacavam um por dentro, que era o Arana, e um explorando o corredor, na maioria dos casos, né? Claro que o Arana também, por ser lateral de origem, em alguns momentos ia para o fundo para cruzar, como foi inclusive o lance do gol do Paulinho, mas via de regra era o Rubens explorando o corredor e o Arana como um construtor por dentro ali, como ele já fez várias vezes. O próprio Milito citou que já viu vários jogos do Arana por dentro, inclusive na época do Sampaoli, né? Principalmente na época do Sampaoli, o Arana realmente fez isso muitas vezes com o outro argentino Careca, e agora tá fazendo também em algumas ocasiões com o Gabriel Milito, e deu certo, deu muito certo. O Atlético construiu muito bem por aquele lado, os dois gols saíram por ali, inclusive, ou foram... o último passe foi ali, no caso do Arana, né, para o gol do Paulinho, e no caso do gol do próprio Arana, a jogada terminou ali, construída por dentro com o Paulinho, que a gente vai falar muito sobre ele nesse vídeo, evidentemente, mas eu acho que deu certo. Acho que entre as opções que o Milito tinha, era sem dúvida a melhor delas. Tirando esse lado esquerdo, que teve um funcionamento diferente em função da dobradinha Rubens e Arana, o resto do time não teve tantas novidades assim, né? O Lianco foi lateral direito, era óbvio que seria, na ausência do Saravia, fez isso muito bem contra o Fluminense e fez novamente bem contra o Vasco. Batalha e Alonso na zaga, sendo o Batalha o jogador mais responsável por combater o Verratti pelo alto. Eu acho que o Atlético se preocupou muito com o Verratti nessa bola aérea, com razão. 70% do perigo ofensivo do time do Vasco passa por ele. O Verratti é muito bom centroavante, mais uma vez não conseguiu jogar, não teve nenhuma conclusão, não levou perigo ao gol do Everson pelo alto. Aliás, o Everson pouquíssimo trabalhou no jogo. Os dois volantes eram volantes, né? O Otávio voltando bem ao lado do Alan Franco. O Vera não pode jogar a Copa do Brasil, então nem entrou nessa disputa. A gente já falava aqui nesse canal nos dias que antecederam o jogo que o Otávio seria titular e provavelmente jogaria os 90, porque pela situação da posição ali ele precisava voltar bem, e deu conta do recado. O lado esquerdo teve o Scarpa, né, jogando com aquela liberdade que ele costuma ter para criar pelo corredor, para trazer para dentro, para finalizar, para cruzar. Não foi a noite mais brilhante do Scarpa, mas é sempre um jogador muito importante para o funcionamento do time, apesar de ter perdido a bola ali no lance que gerou o gol do Vasco. Acontece, né? O jogador de futebol vai errar e vai acertar, e a gente vai definir se ele é bom ou ruim pela balança. O Scarpa acerta muito mais que erra, então tá tudo certo. Paulinho e o Hulk na frente, sendo que o Paulinho faz uma função realmente muito importante para o funcionamento desse time. Eu sempre falo aqui, sempre defendo ele aqui, mesmo nos jogos em que ele perdeu gols inacreditáveis, eu sempre estive aqui falando, gente, o Paulinho é muito importante para esse time, ele faz o time jogar, ele consegue se associar
aos jogadores de meio campo, e nesse caso, como não tinha um meio campista mesmo, um Bernard da vida, o próprio Igor Gomes, um Zaratio, se associar aos meias era se associar aos volantes, então o Paulinho teve que abaixar até um pouquinho mais em alguns momentos para construir essa jogada e conseguiu fazer isso em vários lances. Teve um lance de tabela com o Hulk, que o Hulk acabou finalizando e acabou que não deu certo. Teve uma jogada que o Paulinho conseguiu infiltrar e meio que driblar o Maicon ali e finalizar, o Léo Jardim consegue desviar e faz uma boa defesa. Teve a jogada, evidentemente, que ele dá uma dose de sorte, né, e consegue conduzir a bola e reflete no gol do Guilherme Arana, o gol de empate do Galo. Então o Paulinho conseguiu fazer esse trabalho por dentro muito bem feito, porque para o Atlético funcionar pelos lados, para o jogo dos alas funcionar, e nesse caso os alas eram Rubens, né, e Scarpa, ou Arana, quando ele estava ocupando aquele espaço, e Scarpa, o time tem que ter jogo por dentro. Porque se o time não tem jogo por dentro, você não puxa a marcação por dentro, a marcação vai focar nos lados do campo, né? Vai focar em tirar a amplitude do time do Galo, e com o Paulinho, o Atlético tem construção por dentro, então ele é imprescindível para esse time jogar, e foi ao lado do Arana, para mim, o melhor em campo. Acho que os dois foram os principais destaques desse time. Bem diferente do jogo contra o Fluminense, o Vasco começou bem. Contra o Fluminense, nos 10 primeiros minutos do jogo, dava para cravar que o Atlético ia amassar o Fluminense. A menos que houvesse uma mudança total no panorama do jogo, que o Fluminense fizesse uma mudança tática e encaixasse totalmente a marcação, ou que conseguisse sair, preocupar o Galo piorar muito no jogo. O normal, para quem viu os primeiros 10 minutos contra o Fluminense, seria ver outros 80 mais acréscimos de um time que ia amassar o adversário. Ontem contra o Vasco foi diferente. Eu achei até interessante que o Milito falou sobre isso na coletiva. O Vasco foi corajoso ontem, cara. O Vasco começou o jogo marcando alto, tirando a saída de bola do Atlético, não deixando espaço para ninguém jogar na construção. Então os zagueiros do Atlético estavam marcados, todo mundo marcava a saída, o próprio Verratti, né, colaborando, ajudando, né, nessa marcação, o Coutinho também, todo mundo, tirando a saída de bola do Galo. Então os volantes do Atlético estavam bem marcados, o Atlético não conseguia sair limpo com essa bola de trás e tinha que explorar um passe um pouco mais longo. E o Milito fala isso, né? O espaço não estava no Franco, no Otávio, no Lianco, que é o normal. Geralmente um time vai se posicionar ali do meio para trás, ou só com o atacante, atrapalhando a saída de bola, mas vai preocupar mesmo com os atacantes, com os meias do nosso time. Vai marcar bem o Scarpa, vai marcar bem o Arana, o Paulinho, o Hulk. Nesse caso, o espaço estava nesses caras. Então o Atlético tinha realmente que forçar uma bola um pouco mais direta, porque a saída de pé em pé estava muito bem marcada e o Vasco conseguiu fazer essa pressão bem feita no início do jogo. O Atlético não estava confortável, o Atlético teve essa dificuldade para sair construindo, e o Vasco, com merecimento, chega ao gol ali, abrindo o placar aos 13 minutos. O Atlético, óbvio, quando tinha a bola, quando conseguia furar esse bloqueio do Vasco por jogar em casa, se lançava totalmente ao ataque, que é uma coisa que em dado momento da temporada eu cheguei a criticar. Falei, pô, acho que o Atlético se lança demais de uma forma que o time fica muito exposto, mas eu citei isso em jogos que o Atlético estava ganhando e ainda assim fez isso, ou jogos do Campeonato Brasileiro fora de casa que não precisava se expor tanto assim e ainda assim fez. Nesse caso, mata-mata, você joga os primeiros 90 em casa, você precisa correr riscos, então faz sentido o Atlético tentar engolir, amassar o Vasco, ocupar o campo de ataque com todo mundo, e esse time do Milito sempre teve essa veia corajosa, né? Com exceção de um jogo ou outro da temporada que ele teve uma postura mais pé no chão, mais defensivo, como foi contra o São Paulo, por exemplo, o jogo da ida contra o Fluminense, alguns poucos exemplos. Esse time tem uma veia muito ofensiva, e o risco de você ocupar o campo de ataque com todo mundo é tomar contra-ataque quando você perde a bola. Foi o que aconteceu no lance do gol do Vasco, aos 13, o Scarpa perde uma bola pelo lado direito. O Atlético tinha defensores no campo de ataque, o Batalha estava lá na frente, o time estava exposto, e o Vasco encaixa um bom contra-ataque, né? É um lance que prova que o Verratti é muito bom atacante. O Verratti não é só aquele cara grosso que tá na área e sabe ganhar pelo alto e fazer gol de cabeça. Ele sabe jogar, ele sabe se posicionar, ele é inteligente para jogar. E ele inicia o contra-ataque do Vasco, consegue um passe no milímetro, assim, no momento exato, no milésimo de segundo, milímetro, nada a ver de milímetro. No milésimo de segundo que ele tinha para fazer o passe, ele faz o passe pro Emerson Rodrigues, né? Jogador do Vasco, que aliás tinha que ser expulso ontem, eu vou falar sobre isso. E o Rodrigues consegue levar a bola, inteligente, espera a aproximação do Coutinho, dá o passe, o Coutinho aí tem muita qualidade
consegue o drible e a finalização no canto do Everson, abrindo assim o placar, deixando o Vasco na frente. Cá entre nós, quando o Vasco fez esse gol, eu pensei, entrou a minha apostinha na KTO. Porque eu fiz a apostinha, para quem me acompanha lá no Instagram, @GuiFrossar, sabe que eu apostei pré-jogo que o Atlético ganharia o jogo e que seria um jogo com mais de 1,5 gol, ou seja, com 2 gols ou mais. Eu tinha certeza que não era jogo para 1-0. Eu sabia que o Galo ia se expor e poderia tomar um gol e eu estava muito confiante na vitória. Então a gente tomou um gol no início do jogo, falei, cara, o Galo vai virar e virando 2-1, a minha apostinha vai entrar e entrou. Então, para quem me acompanha lá, eu tô num ótimo aproveitamento de apostinhas na KTO. Nessas últimas, né? Acertei o gol do Paulinho ontem, inclusive. Eu fiz uma separada pro gol do Paulinho, acertei essa, acertei contra o Flu, acertei nesses últimos jogos todos aí. Então, fica a dica. Me acompanha lá que no jogo do Galo eu tô tendo um ótimo aproveitamento. E claro, para você que gosta de se divertir com apostas esportivas, se divertir, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR, caso não tenha o cadastro ainda, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender direitinho como funciona. É só para maiores de 18 anos e, por favor, gente, apostem com responsabilidade, não é para usar dinheiro de obrigação, é para se divertir. A aposta tem risco, você pode ganhar, você pode perder, até para colocar aquele dinheiro que não vai te fazer falta para te divertir. Se ganhar é um troco a mais ali, você vai melhorar o churrasco do fim de semana, se perder, vida que segue, beleza? O Atlético, depois que sofreu o gol, demorou uns 5 minutos ali, 6 para entrar no jogo, mas deu uma melhorada. Teve a jogada do Paulinho que eu citei, que ele conseguiu passar pelo Maicon, finalizou, e o Léo Jardim consegue tocar para escanteio. Teve uma jogadinha trabalhada de escanteio do Galo, uma jogada ensaiada que o Arana chuta de fora. O Léo Jardim também faz uma defesaça, mas a arbitragem marca impedimento na jogada, senão seria uma defesaça realmente, uma chance clara de gol ali. Clara não, né? Mas que o Arana, com a ótima finalização, transformou numa chance importante para o Atlético, mas o lance já estava parado pelo impedimento e o Atlético tem um lance de escanteio muito bom que o Lian consegue cabecear e a bola sobra, tem mais uma finalização, o Léo Jardim tira, então ali virou realmente uma pressãozinha do Galo em busca desse gol de empate, né? Ali o Atlético entrou no jogo, era diferente o volume e eu diria até que o clima em relação ao jogo do Fluminense. Contra o Fluminense foi um amasso, assim, que dificilmente a gente vai ver igual. É claro que a gente coloca aquele jogo como meta, como objetivo, tem que ser aquilo, tem que ser parecido com aquilo, mas o clima da arena aquele dia, por ser Libertadores, por ser um jogo da volta, que o Atlético precisava reverter o placar, são vários elementos que você não vai conseguir repetir num jogo de Copa do Brasil, claro, que é importantíssima e vale muito, é de semifinal também, vale tanto quanto a Libertadores, beleza, mas é um jogo da ida, o placar ainda está sendo construído no primeiro jogo, você até estava atrás do placar, mas você ainda tem um jogo inteiro em casa, mais os 90 do segundo jogo, então assim, é diferente, o clima estava diferente, o Vasco deixava o Atlético jogar menos do que o Fluminense deixava, não que o Fluminense estivesse deixando, mas o Fluminense foi engolido, né, e assustou e só tomava chances claras criadas pelo Galo, o Fluminense estava nocauteado, o Vasco não, o Vasco tentava equilibrar um pouco mais o jogo e nesse momento o Galo conseguiu criar um pouco mais e gerar uma certa pressão, mas não no nível que foi contra o Fluminense, mas ainda assim passava uma confiança que a gente conseguiria pelo menos empatar no primeiro tempo e a gente acabou conseguindo a virada. Antes de eu falar dos lances dos gols, eu preciso falar aqui que o senhor Flávio Rodrigues de Souza, árbitro do jogo de ontem, pipocou, a palavra é essa, e não expulsou, porque pipocou, de novo, o jogador Emerson Rodrigues do Vasco. E eu fiz questão de filmar a tela na hora da transmissão, eu vou colocar aí para vocês o trechinho, imagens, claro, do Sport TV, né, do Premier, porque o Emerson Rodrigues tinha tomado um amarelo bem aplicado num lance que o Atlético tentou bater uma falta rápido com o Lianco no nosso campo de defesa. Ele ficou na frente da bola um tempão, o Lianco ficou esperando, ele não saiu, o Lianco chutou a bola em cima dele, o juiz viu que ele estava retardando o início da partida, deu o amarelo. A partir dali ele jogou amarelado. Poucos minutos depois, aos 34 do primeiro tempo, ele faz uma falta clara para amarelo, eu vou colocar as imagens aí para vocês, clara para amarelo,
O pé dele vai na altura do joelho do Scarpa, depois abaixa a perna, ainda tem um pisão ali, é uma falta para amarelo. O Flávio Rodrigues de Souza vê que é uma falta para amarelo, a imagem é clara que ele coloca a mão no bolso e aí lembra que o jogador já tem amarelo ou alguém fala no ouvido dele e desiste do cartão. Claramente o Alan Franco, que ficou bravo aí com ele, reclamando, percebeu isso, e aí o Flávio vem gritar com o Alan Franco, reclamando, tentando se impor no grito. Flávio, você pipocou no lance. Faltou culhão para você expulsar o jogador do Vasco que tinha amarelo e fez uma falta para segundo amarelo. A verdade é essa, o Franco tá certo em reclamar, depois chegou o Batalha, chegou o Hulk, certos em reclamar. Faltou coragem ao juiz para aplicar a regra do jogo. Ficou com medo de perder o jogo, lembrou, mas no primeiro cartão eu posso ter sido rigoroso. Amigo, você deu o amarelo, que para mim foi bem aplicado, mas você deu o amarelo, tá dado, e o jogador fez uma falta clara para amarelo, tem que dar. Pipocou, faltou coragem ao senhor Flávio Rodrigues de Souza e só por isso ele não expulsou, porque ele viu que era lance para amarelo. A imagem que mostra ele puxando alguma coisa do bolso e depois desistindo é clara, e nem adianta argumentar, não, ele puxou, foi o spray, porque o spray estava preso no short, atrás do short, a imagem é muito clara, ele ia puxar o cartão, percebeu que era o jogador já amarelado e só por isso não deu o cartão, pipocou, é um lance óbvio de pipocada do juiz que sem coragem não expulsou o jogador do Vasco. Então, obviamente, poderia mudar o jogo, mas como o senhor Flávio pipocou no lance, o jogo continuou com 11 para cada lado. Mesmo assim, no 11 contra 11, o Atlético já era melhor nesse momento e chega ao gol de empate ali aos 37, uma jogada que o Paulinho carrega por dentro, como um meia mesmo, como um construtor, dá uma dose de sorte, a bola bate no pé de apoio dele, consegue passar, ele faz o toque para o Hulk, que de primeira devolve a bola para a área, né? O cruzamento, a bola passa pelo Paulinho e o Arana consegue uma finalização espetacular, primorosa, fazendo o gol. Em alguns momentos da temporada, eu vi algumas pessoas falando do Arana no sentido de, ele tá um pouco abaixo do que a gente já viu e tal. E eu sempre defendi que o Guilherme Arana é um jogador de um nível, e os argentinos usam o termo hierarquia para falar sobre a qualidade que o cara tem, e é uma qualidade muito relacionada a aparecer em momentos que o time precisa. O jogador de hierarquia, que os argentinos usam muito, não é hierarquia no sentido de, ele é chefe dos outros companheiros. A gente usa no português hierarquia nesse sentido. É hierarquia no sentido de, é um jogador de categoria, talvez seja essa a melhor tradução, de categoria, de classe A, de qualidade para, nos momentos que o time precisa, esses caras fazerem a diferença. E o Arana é um desses caras. Eu já defendi nos meus conteúdos, no canal e em O Tempo, onde eu escrevo como colunista, a titularidade do Rubens, por exemplo, mas sempre deixando muito claro que não era na vaga do Arana. Um jogador igual o Guilherme Arana, no nível dele, não se tira. Não tira um cara igual o Arana do time, a menos que ele esteja amassando a bola. O cara tá amassando a bola, falhando todo o jogo, o Atlético tá tomando gol só do lado dele, aí tem que tirar. Caso contrário, isso nunca aconteceu, você não tira um cara igual o Arana. Você pode adaptar o time para ter ele também, porque é um jogador de um nível que vai aparecer em momentos-chave, né? E apareceu com uma finalização primorosa, jogando numa posição um pouco diferente da convencional dele, que é como lateral de corredor, e uma finalização perfeita. O Léo Jardim é muito bom goleiro, mas se esticou todo e não conseguiu fazer a defesa. Então, participação decisiva no lance do Paulinho, do Hulk, evidentemente, Edu, parece que estou falando do Edu Vargas, né? Que aliás entrou mal no jogo no segundo tempo, ao meu ver, não entrou ligado, poderia agregar muito mais, mas enfim. E do Arana, porque com a finalização excelente dele, colocou o Galo de novo no jogo, empatando a partida. O Atlético nesse momento era todo ataque, era melhor e já fazia por merecer o gol da virada, mas uma coisa do outro lado me incomodava nesse time. Que bom que não gerou mais problemas pra gente, porque poderia ter gerado, que foi o espaço que o Coutinho teve para jogar. Em algum momento do jogo eu até vi o Milito chamando o Otávio, conversando com ele rapidinho, eu não sei se foi sobre isso. Aliás, como eu sinto falta de participar das coletivas do Milito, tem tantas coisas assim que acontecem durante o jogo que eu queria perguntar isso pro Milito, mas eu só não tô participando, pessoal, eu já expliquei isso nas redes sociais 1 milhão de vezes, e ontem o próprio Milito brincou comigo, que eu consegui ir para a sala de coletiva no finalzinho dela, né? Por que eu não estou participando? Porque a zona mista, a parte que a gente entrevista os jogadores, está acontecendo de forma simultânea. O Atlético mudou o momento que a zona mista acontece para fazer de uma forma mais organizada, e ela acontece ao mesmo tempo. Então eu preciso entrevistar os jogadores, porque é um conteúdo muito importante aqui para o canal. Enquanto o canal do Frossar tem só eu de repórter, eu não consigo fazer
as duas coisas, né? Então, eu não tô participando da coletiva só por isso, mas aí eu fui pra coletiva depois da zona mista, ainda tava no finalzinho da coletiva do Milito, não fiz uma pergunta porque eu não sabia o que tinha sido perguntado, para não correr o risco de ser repetitivo, e aí na saída o Milito até brincou comigo, né, pô, cadê você e tal, tava sentindo sua falta aqui, não sei o quê, cadê, coletivo nenhuma mais você vem, parou de gostar de mim, das minhas coletivas, brincou comigo ali na resenha, em off, obviamente, eu falei com ele, não, é só porque a zona mista eu também sinto falta e tal, a gente conversou ali, cumprimentou, falei que tô indo pra Argentina, obviamente, pro jogo do River, até brinquei com ele, não briga comigo de novo não, porque no último jogo na Argentina ele me deu uma resposta atravessada lá, ele riu, não, fica tranquilo, é sempre o debate, nunca pra brigar, respeito muito o seu trabalho, foi uma conversa amistosa que tivemos ali, mas eu tinha essa curiosidade de perguntar pra ele se foi esse o papo dele com o Otávio naquele momento, e estender a pergunta pro lado do Coutinho, porque me preocupou o espaço que o Coutinho teve pra jogar, especialmente entre linhas ali, no ataque do Vasco, na defesa do Atlético. Ele flutuava muito, é um jogador extremamente inteligente, de hierarquia, nesse sentido de categoria, de classe A, que se tiver espaço para trabalhar a bola, para pensar o jogo, para dominar, para levantar a cabeça, para escolher a melhor opção, ele vai gerar estragos para qualquer defesa, enquanto tiver perna, né? No segundo tempo ele pregou, saiu para a entrada do Payet, e o Payet não conseguiu repetir desempenho, ou manter o desempenho que o Coutinho tinha, mas enquanto tem perna é muito bom jogador e no primeiro tempo teve muito espaço para jogar e isso me incomodava. Então de um lado eu olhava para um Galo que crescia no jogo ofensivamente, já merecia a virada, por outro lado eu falava, cara, esse Coutinho flutuando desse jeito, jogando solto assim, em algum momento vai dar ruim, porque não é um jogador que você pode deixar essa liberdade toda. O Atlético se preocupou muito, com razão, com o Verratti, é um cara que você tem que ter ali, um jogador cuidando dele específico, como é o Batalha, especialmente nos lances pelo alto, um cara na sobra para não deixar ele jogar, não deixar ele aproveitar uma segunda bola, muito menos não deixar ele ganhar pelo alto. Principalmente não deixar ele ganhar pelo alto, mas você não pode esquecer um cara igual o Coutinho, né? São dois jogadores do Vasco, eu diria que o Coutinho, o Verratti e o Piton, que é bom lateral, o Lucas Piton, são três caras que precisam ter um cuidado melhor, assim, mais especial. Os outros eu não tô desmerecendo, não tô falando que são maus jogadores, mas estão tecnicamente um nível abaixo desses três, ao meu ver. Então, isso me preocupava, mas por outro lado, o Atlético criava e merecia a virada, que veio aos 43, ali, salvo engano, do primeiro tempo, numa jogada de bola longa do Batalha pro Rubens, o Rubens jogando como um ala ali pela esquerda, né, justamente explorando o corredor. O Rubens, apesar de não ser dos mais altos do mundo, sobe bem e consegue ganhar de cabeça, achando um passe pro Hulk. O Hulk de primeira, muito inteligente, serve o Guilherme Arana, que apesar de ter jogado por dentro ontem na construção das jogadas, é lateral e sabe fazer cruzamentos como poucos laterais, né? Ele faz realmente passes, né, estando ali na linha de fundo ou perto dela, então foi um cruzamento perfeito, a movimentação do Paulinho mais perfeita ainda, fazendo a diagonal, antecipando o zagueiro, que era o Léo Pelé. Aliás, eu não acho essa zaga do Vasco confiável, tá? Eu acho que Léo Pelé e Maicon, aliás, hoje eu participei da live do Thiago Leifert pela manhã, e ele falou dos dois jogadores, o Thiago é São Paulino, são dois jogadores que jogaram no São Paulo, ele falou, cara, não são maus zagueiros, mas são dois caras que você fica com a sensação que em algum momento vão dar algum mole, assim, e eu tenho essa mesma impressão. Em algum momento o Maicon ou o Léo vão falhar, ou os dois, né? Como foi o caso ontem. O Maicon vacilou naquele lance do Paulinho, que o Paulinho conseguiu passar, né, praticamente um drible da vaca ali dentro da área e finalizou, e o Léo Jardim conseguiu evitar o gol. E o Léo Pelé nesse lance não viu a movimentação do Paulinho, é claro que tem um mérito do atacante, que aliás foi perfeito, não só na movimentação, mas no cabeceio, para baixo, como manda o figurino, né, como diria Rei Dadá, queixo no peito, a bola pega no chão, sobe, impossível fazer a defesa ali. Se o cara faz a defesa, é uma defesa que vai ficar para a história do campeonato, porque o normal é a bola entrar, e o Paulinho merecia demais esse gol por toda a situação que está passando, por estar jogando no sacrifício, por estar jogando com dores na perna. A gente noticiou isso aí ao longo da semana e ontem o Paulinho confirmou em zona mista. Me preocupa, claro, a situação dos dois jogos de mata-mata que a gente vai ter no intervalo muito curto. O jogo da volta contra o Vasco é dia 19, sábado, e o jogo da ida contra o River na Arena MRV é dia 22, é um intervalo muito curto. Certamente o Paulinho vai ser preservado nos jogos de brasileiro que a gente vai ter até lá, mas é um intervalo muito curto e me preocupa
essa situação da dor do Paulinho. Tomara que faça um trabalho interessante com ele nesse período de data FIFA para melhorar um pouco a dor, para ele conseguir jogar bem intensamente esses 2 jogos, porque, como a gente disse, como o Milito destacou e como eu falo sempre aqui, o Paulinho é essencial para esse time jogar e foi ontem mais uma vez. É uma pena que ele está jogando com dor, mas no momento certo ele vai ter toda a estrutura para cuidar da perna, para cuidar aí da condição física. Ele tem a condição melhor do mundo para cuidar da saúde, mas você tem que ter também, pessoal. Saúde é coisa séria e eu tô aqui para dar o recado da Confiax. Neste mês de outubro a gente vai falar de saúde, de plano de saúde, de plano odontológico. O plano de saúde é o seguinte, a Confiax tem planos a partir de R$ 99,00 por mês, com as mais variadas coberturas. Você que é inscrito no canal do Frossar e chega na Confiax através do canal vai ter 20% de desconto no primeiro boleto. E você que tem aí o CNPJ ou o MEI pode ter até 30% de desconto nesse primeiro boleto, beleza? Além do recado comercial, a gente está lembrando também, em parceria com a Confiax, da importância das mulheres se prevenirem, é Outubro Rosa, em relação aos exames aí que podem detectar um câncer de mama ou um câncer do colo do útero. Tem que fazer esses exames preventivos, então vai o recado para você, mulher que está me assistindo, e para você, homem que está me vendo também. Vai lá buzinar no ouvido aí da sua esposa, da sua mãe, da sua namorada, da sua filha, da sua irmã, da sua amiga, porque a prevenção é o melhor caminho e esse é o recado nosso em parceria com a Confiax neste Outubro Rosa, beleza? O jogo começa bem no segundo tempo, com um ritmo ainda interessante. O Atlético tem uma boa chegada aos 3 minutos, né, com uma jogada trabalhada pela esquerda, com o Paulinho, Arana e Rubens. O Rubens faz um cruzamento e o Léo Jardim consegue muito bem a interceptação ali. Se ele não faz aquela interceptação ali, o Atlético certamente faria o gol, né? Tinha jogadores na área para isso. E o Vasco depois chega também à área atleticana aos 6 minutos ali, com certo perigo. E aí depois, cara, o jogo entra num período que vai praticamente até o fim do jogo, num ritmo que poucas vezes eu vi, assim, um tempo no futebol brasileiro, ou na temporada do Galo, especialmente esse Galo do Milito, que é muito intenso, com um ritmo tão abaixo, de velocidade mesmo. Foi muito curioso observar, assim, antes de falar da questão do ritmo, porque tem alguns pontos que eu quero trazer, tem que falar de novo, infelizmente, da questão do Hulk com a arbitragem, né? O Hulk, sempre que a gente tem que falar, é repetitivo, pessoal, eu sei que é, mas a gente tem que falar os dois lados. Então, assim, eu vou criticar o Hulk por uma postura em relação à arbitragem, eu tenho que fazer a ponderação, porque as pessoas na internet são muito maldosas e aí pegam só o recorte, olha só, o Frossar tá criticando o Hulk, o Frossar não respeita o Hulk, as pessoas levam pro lado totalmente errado. Vamos lá. O Hulk é um monstro, dos maiores ídolos da história do Atlético, está na primeira prateleira, dos maiores ídolos pessoais que eu tenho, um cara que eu respeito absurdamente, profissional ao extremo, craque de bola, referência em tudo que faz, extremamente profissional, tudo isso concordamos e eu sou fã incondicional do Hulk e você para sempre. Dito isso, segue o problema crônico dele com sair do jogo em alguns momentos em função da arbitragem, né? Ontem teve um lance, cara, que o jogador do Vasco tá agarrando o Hulk. Pra mim é falta, tá? Eu não tô dizendo que o Hulk tá errado no cerne das reclamações. Eu tô dizendo que ele tá errado na intensidade delas e na forma como ele permite que essa questão da arbitragem tire ele do jogo. Porque acontece. Infelizmente acontece. Ontem teve um lance que deixa isso muito claro. O Hulk estava sendo agarrado, o árbitro não dá a falta, ele sai reclamando, aí reclama com a bandeira, reclama com o quarto árbitro, especialmente o quarto árbitro ali nesse momento que estava mais perto dele. Só que a jogada continua, o jogo está acontecendo, o Atlético recupera a bola, o Scarpa toca a bola nele e ele está de costas, com a bola rolando, reclamando com o quarto árbitro. A bola bate na perna dele, ele assusta, pega a bola, dá um passe e volta a reclamar. Cara, não pode, porque é nosso melhor jogador, é o melhor jogador do futebol brasileiro desde que ele chegou, né? É um cara que sobra muito, que concentrado no jogo potencializa a chance do Atlético de ganhar jogos, títulos, seja o que for. Então, assim, por mais que tenha razão, e tem razão em muitos momentos, cara, várias faltas que são marcadas em outros jogadores não são nele. Eu imagino que deve ser um saco isso, deve ser insuportável. Você vê o juiz dando uma falta para um lado, não dando para o outro, você vê o juiz não tendo critério, você vê o juiz não trocando ideia na moral e ele é capitão do time, ele tem que ter essa possibilidade de conversar com o juiz. Eu sei que é chato, eu consigo imaginar. Mas, cara, é o preço que se paga por ser um cara acima da média em todos os quesitos, como é o Hulk. Por ele ser melhor que os outros, vão bater mais nele. Por ele ser mais forte que os outros, vão bater mais forte nele.
Por ele ser mais forte que os outros, o juiz não vai dar faltas nele que são faltas em outros. E por ele reclamar demais historicamente, os juízes vão pegar no pé e não vão dar faltas duvidosas ou faltas que, se fosse outro jogador, os juízes dariam. Então, cara, ele tem que saber lidar com isso. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Os árbitros não vão de um jogo para o outro começar a dar todas as faltas que são faltas no Hulk. Os caras vão continuar tendo critério diferente por ser o Hulk. É assim, é um fato, não tem o que fazer. E se não tem o que fazer, ele tem que concentrar na parte que ele pode controlar, que é a questão das reclamações. Ele pode controlar se o árbitro vai dar falta ou não? Não pode. Ele pode controlar a questão de não virar de costas para o jogo reclamando que foi uma falta? Pode. Não pode virar de costas para o jogo e num jogo de semifinal, num lance como esse. Ainda assim, tá feita a crítica, porque eu acho que é meu papel fazer também, ainda assim foi decisivo no jogo. Participou, né, dos lances de gol do Atlético, dos dois, inclusive, né? Faz o cruzamento pro gol do Arana e faz o passe de primeira pro Arana cruzar pro Paulinho no gol da virada. Então ele é o que é um monstro, é ídolo, é titular absoluto, capitão do time. Não tem o que falar do Hulk em relação a elogios, mas pode melhorar nesse aspecto, porque atrapalha ele e tira ele do jogo e, consequentemente, tira um pouco da qualidade que ele pode entregar para o time em momentos decisivos. E nessa fase final de temporada, quase todos os momentos são decisivos, especialmente nas Copas. Aí começa a parte que eu acho até engraçada de comentar, assim, de tanto espaço que o jogo teve nesse momento. Virou um jogo de trocação, claramente porque os dois times pregaram, tá? O Vasco teve uma chance com o Emerson Rodrigues, que o cara foi levando e foi driblando e foi entrando na área, que ele teve alguma chance para finalizar e quis driblar mais uma, driblar mais duas e não acabou sendo desarmado, né? Não fez, não concluiu a jogada, o Liam conseguiu o desarme. No momento que o Liam consegue o desarme, essa jogada foi aos 12 ali do segundo tempo, o Atlético tem um latifúndio, tem uma fazenda para explorar e não consegue ter essa intensidade no contra-ataque, claramente por uma questão de perna, por uma questão física. Um pouco antes, aos 10, o Arana já tinha saído para entrar o Vargas, né? E num tipo de jogo como esse, cara, quando um jogador que sai do banco, portanto tá mais inteiro, principalmente quando é um jogador reserva, que tem muito menos tempo em campo na temporada, como tem os titulares, ou seja, o Vargas, o jogo tá já todo mundo cansado, esses caras que entram frescos, descansados, eles têm que aproveitar, cara. Por isso que eu falei que eu não gostei da forma como entrou o Vargas no jogo. O Cadu, a mesma coisa. O cara que sai do banco descansado, num jogo que o time já tá pregado, o adversário principalmente. A defesa do Vasco no segundo tempo, era impressionante os espaços que dava pra jogar. Impressionante, assim. Se entrasse um cara, e aí até fica uma criticazinha ao Milito de talvez não ter usado um cara de velocidade. Ele tinha o Palácio no banco, né? Não tinha o Alisson, mas tinha o Palácios. De repente o Palácios entrar no jogo em vez do Cadu fizesse mais sentido. Porque você tinha que ter um cara para explorar o fato de o Vasco estar morto em campo, porque tava. O problema é que o Galo tava também, o Galo pregou. O Arana saiu porque cansou, o Paulinho saiu porque cansou, o Rubens saiu porque cansou, com cãibra, o Lianco saiu porque cansou. Todas as substituições do Atlético foram por questões físicas, todas, sem exceção. O Lianco, num lance que ele consegue ir até o ataque, conduzindo a bola pela direita, aproveitando um espaço que tinha, o espaço estava lá, uma avenida para ele explorar, ele vai e consegue a finalização, ele pede para sair logo depois. O Atlético estava pregado no jogo, pregado. E é muito engraçado porque o jogo entrou numa fase ali, com os dois times cansados, que ficou um jogo lento, cara. Eu fiz esse comentário com alguns amigos que estavam comigo lá na tribuna de imprensa. Parecia, perto dos 20 minutos ali, 25 minutos ali do segundo tempo, parecia que a gente estava assistindo a um jogo da década de 70. Já pegaram para ver, por exemplo, Brasil tricampeão do mundo em 70. Você pega as fitas, né, os VTs desses jogos para assistir, do Esquadrão, né, enfim. Cara, o jogador tem tempo para dominar, levantar a cabeça, mapear o campo, escolher para onde ele vai tocar, o marcador marca um pouco a distância. Tem um espaço claramente que você olha e fala, querido, por que você não corre naquele espaço vazio ali? Futebol é ocupar os espaços, é saber aproveitar os espaços. O espaço tá ali, vai lá. E o cara não vai porque ele não tem perna, uma questão óbvia de preparo físico. Os jogadores daquela época não tinham a condição física que os jogadores de hoje têm. Por isso o jogo era mais cadenciado, a marcação era um pouco mais afastada, o jogo era mais técnico e menos brigado, menos intenso.
E ontem, em dado momento do segundo tempo, parecia um jogo de década de 70, assim. Ficava muito aquela sensação, cara, se o Atlético forçar um pouquinho, a gente vai fazer o terceiro gol, cara. Os caras estão mortos. O problema é que nós também estávamos. Os jogadores que saíram inteiros do banco não trouxeram essa intensidade a mais para o jogo e, infelizmente, não saiu o terceiro gol. Dos lances que eu preciso citar aqui, desse momento que o Galo infelizmente não conseguiu aproveitar para fazer o terceiro gol. Teve a finalização do Lianco, que eu já citei, que ele chutou cruzado. Teve o lance que o Lianco conseguiu ir à frente como lateral mesmo, de linha de fundo, cruzar. A bola acabou sobrando, acho que o Hulk ajeita para o Alan Franco, que finaliza e acaba chutando para fora. Tenta uma finalização colocada, mas não faz o gol. Teve um contra-ataque que o Scarpa serviu o Hulk, que o Hulk não conseguiu passar pelo marcador e finalizar da forma como ele gostaria. E teve o lance mais claro desse período do jogo, o Atlético estava batalhando pelo terceiro gol, que foi com batalha, sem querer fazer o trocadilho, mas já foi feito, sem querer. Cruzamento na área, bola na cabeça dele, ele sobe sozinho e infelizmente cabeceia para fora, se lamenta muito, seria mais um gol do Batalha em mata-mata, e aí sim ficaria um placar muito interessante. Então o Vasco já mostrou também que tem um probleminha ali nessa bola aérea defensiva, o Atlético pode explorar melhor no jogo de São Januário, porque nesse caso, infelizmente, teve a chance cristalina e o Batalha acabou cabeceando para fora. O Vasco também teve uma boa chance, muito em função da queda física do Galo. O Rubens sentiu cãibra, ficou no chão, o Atlético ficou sem lateral. Naquele momento, o Arana já tinha saído. E com o Rubens no chão, o Vasco consegue construir uma jogada pelo lado direito, a bola é cruzada no segundo pau, o Vitor Luiz estava chegando no segundo pau para tentar a finalização e o Scarpa, dando a última gota de suor dele ali, consegue voltar e cortar a bola para a linha de fundo, né? Foi essencial, foi providencial a participação do Scarpa ali, porque se o Vitor Luiz chega sozinho naquele lance, o Scarpa não consegue acompanhar ele até o fim, fatalmente ele faria o gol. Então foi um lance essencial ali para a manutenção do 2-1, porque aquilo, você tá num jogo desse, totalmente aberto, os dois times já estão cansados, é tipo fim de pelada, trazendo para a realidade do futebol amador. Sabe aquela pelada que você joga com seus amigos, caso você seja peladeiro? Que às vezes tem 1h30 pelada. A primeira hora de pelada é ótima. Jogos bons, intensidade, não tem aqueles gols que o cara sai 3 contra nenhum, 3 contra o goleiro, e o jogo tá legal de jogar e tal. No final, cara, ninguém aguenta mais. O cara que vai lá tentar fazer um gol não consegue voltar, e vira aquela várzea, vira aquela zona. O time chega toda hora com 3 contra o goleiro, aí perde um gol inacreditável porque tá sem perna. É tipo isso. O final do jogo foi tipo isso, cara. O problema é que no futebol profissional você não pode correr o risco de largar. Na pelada você larga e fala, foi mal, rapaziada, cansei, vamos pro churrasco. No jogo profissional, não. Então o Scarpa, que bom, mesmo cansado, foi até o fim pra não deixar o Vitor Luiz fazer o gol ali, porque ali seria o empate do Vasco e ficaria uma situação delicada para a reta final do jogo. Depois que o Rubens pregou, o Milito colocou o Mariano como lateral esquerdo, porque o Atlético começou o jogo com 2 laterais esquerdos, né, de origem na partida, o Arana e o Rubens, e os dois saíram por questões físicas. Nenhum dos dois é preocupação para a sequência não, tá? Os dois saíram o Rubens por cãibra, o Arana por precaução mesmo, tá tudo bem. O Arana, inclusive, vai para a data FIFA, né, defender a seleção brasileira, mas, cara, quando o Mariano entrou na lateral esquerda, várias pessoas têm certeza que ficaram preocupadas. Meu Deus, e agora? O Mariano já não tá dando conta na direita em alguns momentos, foi pra esquerda. Sinceramente, avaliando o jogo da forma como eu avaliava naquele momento, o jogo tava tão lento, tava todo mundo tão cansado, que eu fiquei tranquilo com o Mariano na esquerda, 100%, porque o Mariano é bom jogador, cara. O Mariano sabe se posicionar, tecnicamente é muito bom, sabe os atalhos, sabe marcar. O problema dele, hoje em dia, e ele não tá jogando tanto, e certamente ao fim da temporada vai encerrar a passagem dele no Atlético, é a questão da intensidade. Ele não consegue mais ser titular, marcar um pontinho habilidoso e rápido do outro time que tá inteiro no primeiro tempo, não consegue. Agora, entrou no jogo que o ritmo tava lento, eu falei, o Mariano vai sobrar, é experiente mesmo para jogar torto do outro lado, vai saber marcar tranquilo, vai iniciar a construção do Galo com qualidade, periga até fazer alguma coisa do campo de ataque, porque ele tava mais intenso que a média do jogo, de tanto que os jogadores estavam cansados. Então não foi uma preocupação para mim e realmente não aconteceu nada por aquele lado ali desde que o Mariano entrou, porque o jogo já caminhava para o final. O que aconteceu no finalzinho, que era óbvio, contra um time como o Vasco, que tem o overhead na área, que tem o jogo aéreo como o principal poder ali ofensivo, foi chuveirada na área, né? O Vasco tentando empatar o jogo para levar um resultadaço que seria, considerando que foi o jogo para São Januário, começa a chuveirar a bola na área, o Atlético suportou até o apito final do árbitro que pipocou no lance do Emerson Rodrigues, não vou deixar de falar não.
Mas assim, cara, bom resultado, bom resultado. O Atlético leva uma vantagem para o Rio de Janeiro, não é uma vantagem espetacular, meu Deus, estamos classificados, longe disso, o duelo está 100% aberto. Mas é uma vantagem, o Atlético joga por 2 resultados no Rio, como disse o Milito na coletiva, vai precisar fazer um jogo extraordinário, perto da perfeição em São Januário para passar. Ele sabe disso, os jogadores sabem. O jogo da volta, naturalmente, é um jogo que você eleva o nível de confiança, e isso não é nem questão, mas não pode ser assim, Frossard, é tudo semifinal. Isso é intrínseco ao ser humano, assim, isso é natural. O jogo que vale a vaga, que naquele dia você sai classificado ou eliminado, o nível de concentração é maior. O nível de foco é maior, o nível de intensidade, a gana até da torcida é maior. É só você comparar o Fluminense contra o Vasco, como é que estava o clima na arena. Por mais que seja Libertadores contra a Copa do Brasil, tem isso na equação também, mas o fato de ser jogo da volta é primordial nessa equação. Então, o Atlético vai fazer um jogo concentrado em São Januário, estou muito confiante nisso, e vai conseguir a classificação. Fica aquele gostinho em relação a ontem, que se o Atlético tivesse mais inteiro no segundo tempo, poderia ter feito mais gols, ou se os jogadores que tivessem entrado com uma intensidade maior, o Galo poderia ter feito mais gols, e aí a gente pode até colocar na equação a questão de time titular contra o Palmeiras em Campinas. Para mim pesou, né? E eu defendi antes do jogo contra o Palmeiras que a gente preservasse titulares lá, porque para mim era um jogo de derrota esperada com titulares ou sem titulares, né? Com titulares, os titulares estariam cansados pela sequência, o Palmeiras voando só com o brasileiro, e com reservas, por questões óbvias, uma distância muito grande técnica entre os dois times. Perdemos o jogo. Agora, é muito fácil também, né, por esse lado, eu vi aqui falar isso, pô, que vacilo, perdemos, não ganhamos de mais ontem por isso, que erro grotesco ter usado titulares em Campinas, porque perdemos o jogo em Campinas e claramente não fizemos mais gols ontem por falta de perna, então é muito fácil falar depois do ocorrido. Eu escrevi isso hoje na minha coluna lá em O Tempo. Eu prefiro que o Atlético peque por ser corajoso demais, nesse caso, ter ido para Campinas com os titulares para querer vencer o jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa, infelizmente perdemos, e acabou refletindo um pouco na falta de perna para o jogo do Vasco, do que criticar a covardia, a falta de coragem. E nessa temporada do Atlético a gente criticou muito mais o excesso de coragem do que a falta dela. Então eu deixo esse pitaco que, para mim, se o Atlético tivesse preservado lá, teria mais perna contra o Vasco, mas sem pesar muito a mão na crítica, porque é muito fácil falar depois do acontecido e porque eu entendo e até valorizo, né, admiro a essência otimista e de querer vencer o tempo inteiro do Milito, que foi o que motivou ele a ir com os titulares para Campinas, mas agora, naturalmente, a gente vai ter que preservar, vai ter que descansar jogadores nesse intervalo, né? Tem a data FIFA, mas marcaram o jogo contra o Grêmio, então nesse intervalo a gente vai ter Vitória e Grêmio, mas de toda forma, continua a correria, continua a intensidade e serão 3 jogos em 3 dias, 2 jogos em 3 dias, perdão, 2 jogos de mata-mata, né? O Vasco no sábado e o River na terça, e a gente precisa, claro, fazer um bom resultado nas 2 partidas para classificar para a final da Copa do Brasil e iniciar aí uma construção de resultado que, resolvendo lá na Argentina, vai, tomara, não gosto de colocar Deus nessas coisas não, Deus tem coisas mais importantes para cuidar, mas que os deuses do futebol nos coloquem na final em Buenos Aires no dia 30 de novembro para decidir, quem sabe, o nosso bicampeonato da Libertadores, beleza? Muito obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo. Peço a moral que você deixe o like nesse conteúdo. Eu nem pedi isso lá no início, né? Esqueci. Deixa o like nesse conteúdo, é muito importante, me ajuda demais. Se inscreva no canal se não for inscrito. Se inscreva também no canal de cortes, o link está aqui na descrição. E caso goste muito do meu conteúdo, caso queira se tornar sócio do canal, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, que o YouTube vai te oferecer as opções. E caso você escolha a opção a partir do sócio, a gente te espera lá no grupo do WhatsApp para a resenha, que é sempre fortíssima. Tamo junto, saudações atleticanas, um grande abraço e até o próximo vídeo.